Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Diego de Vargas Dias, eu tenho 27 anos e sou professor de Química. Eu fui convidado pela professora Estela a participar desse projeto Profissão em Foco, Tuiuti, contar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre os aspectos necessários para um professor de Química, campo de atuação e como é o curso em si. Eu sou ex-aluno do Tuiuti, eu estudei lá de 2004 até 2010, eu me formei no ensino médio em 2010, e em 2011 eu já ingressei na universidade. Eu fiz direto o Enem, consegui uma vaga na PUC para Química Industrial pelo Enem, pelo programa do ProUni, e fiz meu curso de Química Industrial até 2015, me formei em 2015. Só que naquela época eu ainda não me identifiquei muito com essa área da química industrial. Não tinha me descoberto ainda como professor que eu sou hoje. No entanto, em 2016 eu consegui um emprego para ser professor de química num curso técnico em química em Guaíba. Eu me formei em 2015, não consegui nenhum emprego na área da química industrial, na área industrial, e em 2016 eu encontrei então essa vaga para professor de química nesse curso técnico, que eu dou aula lá até hoje. E foi aí que então eu descobri realmente que era aquilo que eu queria seguir. A paixão pela educação, ela nasceu, ou melhor, ela se desenvolveu nessa época. Com isso, em 2017, eu resolvi ingressar no curso de licenciatura em Química, na URGS. Já que eu era formado, já tinha um diploma, foi mais fácil porque eu não precisei passar pelo vestibular. Então, tem o sistema de ingresso de diplomado e a gente pode, então, ingressar em um novo curso se tu já tem um diploma de graduação anterior. E foi o que eu fiz. Então, eu hoje sou formado em Química Industrial, e sou estudante de licenciatura em Química pela URGS. Eu atuo também, além desse curso técnico em Química, eu atuo em 2 cursinhos pré-vestibulares e pré-ENEM, que são populares, então são gratuitos, eu sou professor voluntário neles de Química, e um deles é o UIP, Iniciativa Popular Estudantil, que já existe faz alguns anos. Eu entrei lá em 2017 ou 2018, nessa época. E o H Saber, que estaria iniciando esse ano, mas devido a todo o transtorno da pandemia, todos esses problemas e as medidas de distanciamento social que a gente deve seguir, a gente não iniciou as nossas atividades ainda, mas a gente já tem uma equipe formada. Sobre o curso de Química, então, a gente na verdade pode ter 3 vertentes principais. Na URGS, pelo menos, a gente tem 3 cursos dentro da área da Química. A gente tem o curso de licenciatura em Química, que é o que eu estudo, que é o que eu faço, que vai então formar professores, certo? A gente também pode ter o curso de Química Industrial, que então que é a minha formação inicial, e que vai então te preparar ou então formar profissionais para trabalhar na indústria, e o curso de Química Bacharelado, que então é mais voltado para pesquisa e para o trabalho em laboratório, certo? Mas nos 3 cursos, uma coisa que é comum entre os 3 cursos é a interdisciplinaridade. A gente não vai ter disciplinas só da química, como química orgânica, química inorgânica ou físico-química. A gente também tem disciplinas da matemática, a gente tem disciplinas de cálculo, a gente tem disciplinas da física. Então, o curso de química ele é bastante interdisciplinar nessas áreas exatas, Então, já é um ponto que, se você quer fazer o curso de Química, ou se você está pensando em fazer um desses cursos da Química, seja licenciatura, bacharelado ou a industrial, é um ponto a se pensar que não vão ser só disciplinas de Química. E isso vale para a maioria dos cursos, A gente não tem apenas disciplinas daquela coisa que a gente gostaria de estudar, Um diferencial ainda para o curso da licenciatura em Química é que a gente tem as disciplinas da educação. Então, a gente estuda muitas teorias educacionais,
A gente tem os estágios em escolas. Eu já fiz o meu primeiro estágio no curso de licenciatura em Química. A gente tem 3 estágios em escola, que pode ser uma escola de preferência pública, mas a gente pode também fazer estágio como professor em escola particular, pode ser também curso técnico, certo? Que são as áreas que o professor de Química vai atuar, na verdade, né? A gente pode dar aula em uma escola pública, que é o foco principal da formação dos professores de Química na URGS. A gente pode dar aulas, como é o que eu faço, em escola particular, né, ou curso técnico particular, e também em cursinhos pré-vestibulares. A gente tem essa oportunidade também de trabalhar para formação para inclusão de novos estudantes, né? Seja nos cursos de Química, seja no curso de Matemática, em todos os cursos possíveis que a gente pode pensar, que é o trabalho que a gente faz no cursinho pré-vestibular popular, inclusive, que dá oportunidade para essas pessoas que não poderiam pagar uma universidade ou que não poderiam pagar um cursinho privado de maior renome. O campo de atuação do professor de Química, ele fica nessas áreas, né? Só que o curso de licenciatura em Química a gente também pode usar, a gente também pode trabalhar na pesquisa, né? Eu também faço parte de um grupo de pesquisa em educação. Então, também é uma área que a gente pode pensar em atuar como professor de Química. Não só na prática, digamos assim, né, nas escolas ou nos cursos técnicos, mas a gente também pode pesquisar educação e como melhorar ela ou como garantir que essa educação chegue a mais pessoas e na melhor qualidade. Que é, como a gente sabe, todos sabem, que a educação hoje no Brasil ela não é muito levada a sério. Então é importante que o professor de Química ele tenha essa consciência de que a gente precisa trabalhar muito. A gente precisa trabalhar muito para que as pessoas nos levem a sério. Não só o professor de Química, mas todas as áreas da educação, todos os professores. A gente sabe que a gente sofre muitos problemas, vocês sabem que o professor sofre muito, e a gente precisa, então, ter mais valorização. A gente precisa ser mais levado a sério. E eu falo para minha área, eu puxo para minha área da educação em Química, como professor de Química, nessas últimas épocas que a gente tem vivenciado, né? O descrédito na ciência e o descrédito em todas as recomendações que a Organização Mundial da Saúde nos dá, todas as recomendações que os médicos, que os cientistas nos dão a respeito da pandemia, de como tratar, de como evitar. Então, toda essa disseminação que eu já vi em muitos lugares, mais no início da pandemia, principalmente, sobre o uso do álcool gel ou outras coisas, né, outras fake news que a gente tá tão na TV ultimamente. Então, cabe a nós, professores de Química e das outras áreas da ciência, orientar então a população com respeito nisso, certo? Então, é uma mensagem também que eu deixo, né, que deem mais valor para os professores e nessa época, principalmente, deem valor também aos professores de Química, de Física, de Biologia, porque eles são muito necessários e acreditem neles. Não acreditem em tudo que vocês achem na internet ou acham que é verdade, que são espalhados em grupos ou nas mídias sociais, certo? Então, deem essa chance para os professores de Química, de Biologia, de todas essas ciências. Mas também não esqueçam dos professores das outras áreas, das humanas, principalmente. A gente precisa muito deles. A gente precisa de professor de História, a gente precisa de professor de Geografia, a gente precisa de professores de Sociologia, de Filosofia. Então, todas as áreas são importantes, a gente precisa olhar por eles também. Não é porque eu sou professor de Química que eu vou deixar de apoiar os colegas das outras áreas. Eu acho que todos os professores merecem respeito e merecem essa atenção. O professor é aquele profissional que vai formar todas as outras profissões. Então, todo mundo passou por um professor.
todas as profissões passaram por um professor. E acreditem nos professores. E se você quer seguir nessa área, saiba que a gente sofre, a gente não tem salários bons, mas as recompensas que a gente tem de um aluno que seja passar no vestibular, eu já tive alguns alunos dos cursinhos ou do curso técnico que passaram em vestibular nas federais, passaram na UFSM, passaram na URGS, na FURG, ou em universidades privadas, a gratificação que a gente recebe é gigantesca. Então, por mais que a gente seja desvalorizado, eu acho que as bonificações elas valem a pena. Então, a minha mensagem que eu deixo é essa: se você quer ser professor, não dê ouvidos para essas pessoas que te põem para baixo. Então, siga o que tu quer ser, né? E se não gostar da área, a gente sempre pode trocar. Eu comecei como químico industrial e hoje sou professor de química. Apesar de estar na mesma grande área, são profissões bem diferentes. Então, se você não se achou ainda, não tenha pressa. Não tenha pressa de decidir agora qual curso tu quer fazer. Isso, com o tempo, você vai se achar, vai descobrir aquilo que realmente gosta de fazer, que vai fazer na tua área profissional, certo? Um grande abraço e era isso que eu tinha para falar hoje.